Fala galera, hoje é dia de Caçador de Marte Absoluto número 1. É uma história da DC, escrita por Dennis Camp e desenhada por Javier Rodrigues no ano de 2025. Absolute Martian Manhunter é uma nova abordagem do Caçador de Marte, agora fazendo parte de um novo universo, um mundo criado por Darkseid. E aqui, o personagem não vai ter nenhum tipo de vantagem. No universo tradicional, Caçador de Marte, um marciano, tem a sua identidade humana como J'onn J'onzz. Mas nesse novo universo, eles são duas entidades distintas. Esse é o Caçador de Marte Absoluto. Absolute Martian Manhunter surge nesse novo universo da DC, que foi criado no quadrinho DC All-In Special, e que já apresentou a Trindade, Batman, Superman e Mulher Maravilha, além de começar agora a apresentar o Flash. Eu já trouxe tudo isso aqui no canal, então vai ter link para esses vídeos aqui na descrição. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa com uma explosão numa cafeteria. J'onn J'onzz é um funcionário do FBI, do setor de contra-terrorismo, e agora ele foi vítima de um atentado. Enquanto ele era atingido, J'onn J'onzz se questionava por que as pessoas fazem o que fazem. Por que pessoas se tornam bombeiros? Por que outras se tornam incendiários? Por que pessoas se tornam médicos e outras se tornam assassinos? De alguma forma, John sobreviveu à explosão, só que ele estava diferente. Inclusive ouvindo algum tipo de voz bizarra na sua cabeça às vezes. Depois de ser levado ao hospital, o médico viu seu raio-x, percebendo que ele teve uma pequena concussão, e sugere que ele tire pelo menos umas 2 semanas de folga do trabalho. Mas ele era sortudo por ter sobrevivido àquilo. Ele estava bem no final das contas. E enquanto ouve o médico falar, John acende um cigarro. Ao ver isso, o médico lhe dá uma bronca, já que ele estava dentro de um hospital. Mas John questiona se não pode fumar ali dentro, porque ele está vendo tanta fumaça por ali. John sai do hospital e encontra sua esposa Bridget do lado de fora. Ele comenta que o médico acabou falando até coisas demais. Ele falou como a sua esposa estava tendo um caso e que ele não sabe o que fazer a respeito, porque ainda ama. Bridget fica surpresa pelo médico ter contado tudo aquilo numa consulta, dizendo que isso é até mesmo antiprofissional. Mas o que ela fica mesmo irritada é saber que John vai ter que voltar ao trabalho no próximo dia, mesmo depois desse acidente. Ele mente ao dizer que o médico já o liberou para voltar ao trabalho. Bridget esperava que John passasse um tempo em casa depois disso tudo, porque desde que eles se mudaram para aquela cidade, John mal tem parado em casa, mal tem tido tempo para sua família. Acontece que John trabalha no FBI e eles não são muito de dar descansos. Mas ao voltar para a sede do FBI, o chefe de John diz que ele não deveria estar ali. Ele deveria estar descansando depois do acidente. Só que é John quem não quer parar de trabalhar. Segundo John, ele está cuidando já de vários casos que vão se acumular se ele não resolver isso logo. Sendo assim, o seu superior decide deixá-lo trabalhar, mas com a condição de que ele não vai chegar perto da cafeteria onde aconteceu a explosão, e nem vai se aproximar de ninguém envolvendo o caso. Ele era uma vítima e não um investigador nesse momento. O caso estava nas mãos do agente Newell, que não parecia gostar muito de John. Enquanto tudo isso acontecia, John vem enxergando coisas estranhas e ouvindo coisas estranhas. Ele enxerga várias cores por todos os lados, como se fossem fumaças coloridas e psicodélicas. E ele se vê num questionamento interno sobre a vida. Ainda questionando por que as pessoas fazem o que fazem. Por que uma pessoa se torna policial e outra se torna bandido? Acontece que o acidente que quase matou John foi uma explosão causada por um homem chamado Mike Miller, que explodiu todo o prédio, se matando no processo com um tipo de colete de bombas. John não deveria, mas claro que ele começa a investigar o caso por conta própria, indo contra as ordens do seu chefe. John volta para a cena do crime, enquanto se questiona como ele sabe que o agente Newell não gosta dele,
ou que ele o chama de marciano para sua esposa, dizendo que John sempre está longe, que é diferente, como um alien. Ao pensar isso, as fumaças coloridas voltam a aparecer, mas só John consegue vê-las. John vai falar com a mãe do criminoso para entender se ela sabe de algo que possa tê-lo levado a fazer isso. Mas de alguma forma, John pensa como ele sabe que a mulher odeia picles. Ele também vai falar depois com o melhor amigo do criminoso. E de alguma forma, John sabe que Miller e esse melhor amigo tiveram relações uma vez e nunca mais falaram nada a respeito sobre isso. Depois disso, ele vai falar com a vizinha. E de alguma forma, John sabe que ela não está mentindo, mas está tentando esconder o seu vício por cannabis. John não sabe exatamente o que espera encontrar nessa investigação, mas ele busca por algum tipo de padrão. Mas as coisas nem sempre são assim. Às vezes, elas acontecem ao acaso, ao caos, como talvez tenha sido a sua sobrevivência. John volta para casa, mas antes ele dá umas 3 voltas porque não reconhece a sua residência. Ao chegar, ele vai falar com sua esposa, que fica irritada em saber que realmente o seu marido não vai ganhar um descanso. E enquanto o abraça, John começa a ter algumas lembranças de momentos de descanso que tiveram no passado. Logo depois, ele vai falar com seu filho Tyler. Ele estava fazendo bonecos de massinha dele e da sua mãe. John elogia a arte do garoto e pergunta se tinha um boneco dele também. Então Tyler lhe mostra. O boneco do pai parecia um alienígena. Era assim que, pela ausência, Tyler enxergava o seu pai. Naquela noite, John não conseguia dormir. Depois do acidente, ele não para de ver aquelas fumaças coloridas. Ele tenta não pensar naquilo, mas tentar não pensar em algo é o que mais te faz pensar nisso. No dia seguinte, John mente para Bridget dizendo que precisa chegar mais cedo no trabalho, enquanto ele mente para o trabalho dizendo que vai precisar se atrasar. Ele estava indo para uma consulta médica e não queria preocupar ninguém. Enquanto espera o seu atendimento, ele começa a ter memórias sobre um agente sênior chamado Sutri, o apoiando numa operação. Mas com tantas pessoas ao seu redor na sala de espera, John não sabe dizer se essa lembrança é dele mesmo. Ao ser atendido, o médico diz que tá tudo bem com John. Provavelmente o que ele tá sentindo é só estresse. Mas John, de alguma forma, sabe que é aquele médico quem tá extremamente cansado, à beira de um colapso de tanto trabalhar. Depois disso, John volta até a casa da mãe de Miller, em busca de mais informações sobre o caso. E a senhora continua dizendo que não sabe de nada, e que o seu filho era um bom rapaz, e que tudo aquilo era um erro. E enquanto ela diz isso, John enxerga fumaças coloridas saindo dos ouvidos da senhora Miller. E ao inalar essa fumaça, ele enxerga Mike Miller como criança, interagindo com a mãe, lhe dando flores no aniversário e chorando quando descobriu que o seu pai não voltaria para casa. John se sente sufocado com essas visões, como se estivesse perdendo o ar. Então ele sai rapidamente dali. Mas na rua não é muito melhor, porque ele vê fumaça colorida saindo de absolutamente todas as pessoas. Com isso, ele tem visões aleatórias, como de uma mulher comprando uma casa, de um adolescente tendo seus cigarros encontrados pelo pai. Era muita fumaça, muitas visões, muitas informações vindas de absolutamente todo mundo ao redor de John. Ele não sabia o que estava acontecendo. Era como se ele estivesse sendo intoxicado por aquela fumaça. Era como se ele pudesse ler a mente das pessoas, ver os momentos das suas vidas. Aquelas visões não eram dele, eram memórias das pessoas ao seu redor. É nesse momento que John começa a escutar uma voz que ele descreve como verde. Apesar disso não fazer o menor sentido, mas ele sabia que aquela voz era verde. Uma voz que estava esperando por ele e que o incentivava a respirar toda aquela fumaça com calma. John faz isso e fica completamente desorientado. Ele não sabe mais se o que está ao redor dele é real ou não. Tudo estava completamente incompreensível. Era como um vórtice de tanta informação. Ele pergunta quem é esse ser que fala na sua mente
e a voz diz para ele se lembrar. Então John se lembra da explosão provocada por Mike Miller. A explosão que deveria ter matado John, mas ele sobreviveu. Mas não foi sorte ou milagre, foi graças a essa criatura. Essa criatura salvou a vida de John de alguma forma, e agora eles são um só. E olhando através daquela fumaça, John percebe, eles realmente são algo diferente, algo como um marciano. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. Caçador de Marte Absoluto número 1 é fantástico. Eu adorei esse quadrinho. Realmente é uma abordagem totalmente diferente, única. É uma HQ psicodélica, mas cheia de camadas, com significados em subtextos, envolvendo principalmente depressão e ansiedade. Aqui a criatura, Caçador de Marte, e o humano, John Jones, não são uma coisa só, como é no universo tradicional dos quadrinhos. Aqui provavelmente John vai ter que aprender a lidar com esse mundo de informações, que são as nuvens coloridas, sendo provavelmente a mente das pessoas, já que o personagem é um telepata. Além de que ele surgir a partir de uma explosão é muito significativo, já que a maior fraqueza do Caçador de Marte é o fogo. De qualquer forma, de todas as HQs do universo absoluto, essa é a que mais me surpreendeu até agora. E a que eu mais estou empolgado para ler as continuações. E claro que as continuações são histórias para outros vídeos. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.